Uma ótima noite a todos, tá bom? Ela também vai assistir a aula de hoje e vai levar esse pequenino aspirante a líder de desbravador, aspirante a líder de jovem, minha secretária regional ou distrital, e ela é meu braço direito em tudo aqui. Vocês já conhecem, mas para quem não conhece, está aí na Tauten News maravilhosa. Eu tenho muito a agradecer a todos que estão participando, pelo privilégio que vocês estão me dando mais uma vez, da gente estar organizando essas atividades. Não é algo fácil, é difícil, mas a gente conseguiu fazer e, como eu disse da primeira vez, obteve resultado. Prova disso, nós temos aí a Patrícia, que está aprovada, a irmã Neide, que está aprovada no manual administrativo, e estão estudando para passar agora no Nisto Cremos, em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, porque senão eu acabo tomando tempo demais, e vocês sabem como eu falo. Mas vamos para nossas apresentações. Bom, nós estamos procurando a melhor qualidade que temos para os palestrantes. E eu tive a honra de conhecer, através do Rubens, o pastor Wanderson, tá bom? Aí o pastor Wanderson Alves Macedo, ele é nosso pastor distrital de Tailândia 1 e é líder investido no Clube de Desbravadores. Ele acabou de me dizer há pouco que ele é de Tucuruí e está aí em Tailândia. É um remanescente daqui da casa e hoje ele vai estar palestrando para a gente sobre Nisto Cremos, a primeira e a segunda crença, tá bom? Amanhã nós teremos o prazer de tê-lo aqui novamente, quem sabe aí um futuro de compromisso com a gente, quem sabe, né, pastor? Não sei para onde você vai estar, mas a internet nos possibilita, mesmo distante, estarmos próximos. Então, pastor, fique à vontade, é com você. Eu vou desligar minha câmera e desligar o meu microfone. Seja muito bem-vindo à nossa classe de liderança Passeio na Prova. Beleza, gratidão, Francisco. Só me sinaliza aí se vocês estão ouvindo, porque como vocês estão sem o vídeo, eu estou aqui meio isolado, mas vamos lá. Agradeço a oportunidade, viu, Francisco? Eu me sinto honrado em poder participar aqui com vocês. Isso porque essas oportunidades, elas acabam enriquecendo bastante e muito mais o conhecimento da gente, né? Então, feliz, agradeço também o Rubens por ter feito a indicação e fizemos um ajuste e, com a graça de Deus, tivemos o privilégio de estarmos juntos aqui. Como tudo o que fazemos na igreja, não podemos iniciar sem orientação divina. Eu sei que alguns acabaram de chegar do culto, mas oração nunca é demais, né? Então, eu convido vocês da maneira como estão e desafio logo, olha, pelo horário que nós estamos, se você estiver em rede, na cama, no sofá, muita vontade aí, amigo, é provável que você dê uma cochilada. Então, se mantenha numa posição, se possível, que você consiga estar atento às orientações. Espero que as suas expectativas estejam elevadas para ouvir o que Deus tem para dizer para nós por meio dessa oportunidade. Vamos falar com Deus, fechemos os olhos e abrimos o coração. Santo Deus, na tua presença estamos. Onde estou, o clima está muito agradável. E peço ao Senhor que o mesmo vento que sopra aqui na minha casa possa também soprar o vento do teu Espírito na casa dos teus filhos. Assim, Santo Deus, visita cada lar e que nós possamos ouvir a tua voz e crer mais e mais em ti, em nome de Jesus. Muito bem, amigos, vamos então aqui compartilhar a tela para a gente poder já iniciar aqui o nosso primeiro tema. Vamos lá, deixa eu só deixar no grau aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Quando a gente pensa no livro Nisto Cremos, é interessante a maneira como esse livro surgiu. A igreja ela foi relutante por algum tempo em colocar um credo de maneira oficial para a igreja, né? Mas, em determinado momento, houve uma necessidade. A igreja ela tinha
a oportunidade de manter diálogo com as demais denominações, isso pelo preconceito que se tinha com a igreja, de que ela não era uma igreja cristã, etc. E a igreja, ela ainda hoje mantém alguns departamentos na Conferência Geral para manter contato com outras denominações, outras religiões e etc. E numa dessas oportunidades surgiu um contato com os luteranos, e o livro Nisto Cremos, ele também tem suas raízes, além dessas e outras necessidades, como alguns países africanos tinham necessidade de apresentar para os seus governantes o que de fato a igreja estava ali disposta a pregar, então havia necessidade de apresentar um documento. E oficialmente, a partir, salvo engano, de 1905, o Nisto Cremos ele começa a se tornar uma realidade, né? Então, quando a igreja oficialmente tenta com os pioneiros formalizar isso, salvo engano, 2005, a primeira edição, através do nosso presidente da Conferência Geral, o pai do pastor Ted Wilson, né, que atualmente é o nosso presidente da Conferência Geral, e depois reformulado nas conferências gerais posteriores. Muito bem. O livro Nisto Cremos, ele está dividido aqui com as suas 28 crenças em 5 doutrinas. Nós estudaremos a doutrina de Deus. Depois virão a doutrina do homem, a doutrina da igreja, a doutrina da salvação, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos últimos eventos. 6 doutrinas. Então, nós vamos conversar sobre essas crenças. E a primeira, vamos falar sobre, dentro do programa da doutrina de Deus, sobre a revelação daquilo que apresenta quem é Deus. Então, vamos lá passando aqui para os nossos... Deixa-me só avançar aqui, para ver como é que eu faço aqui, meu Deus. O boneco está me atrapalhando aqui. Está passando aí para vocês ou não? Alguém poderia me dizer? Vocês conseguem me dizer aí, amigos, se os PowerPoints estão avançando? Alô? Tá sim, avançando. Tá? Eles estão avançando? Não, tá só numa página. Só no primeiro, né? Tá. Tá. Agora passou, não é isso? Agora passou. Ok. Então, a Bíblia, como a história mesmo indica, ela sempre foi um livro divisor de águas, assim como Cristo. A história do mundo é dividida antes e depois de Cristo. E a história da vida de muitas pessoas também é dividida antes e depois do contato com a palavra de Deus, né? Ela tem esse poder de impactar vidas, etc., no sentido de não somente trazer informação, mas trazer transformação. E aí apresentamos como a revelação da Bíblia é um evento singular. E ela se difere das demais literaturas existentes no mundo, que têm influências políticas, culturais, sociais, mas não tem uma influência direta da revelação divina. A Bíblia tem essa característica de ser a própria palavra de Deus. Então, ela se mostra revelada de duas formas. A primeira é a revelação geral. A natureza traz a visão de Deus, o conhecimento de Deus, e a Bíblia ela apresenta essa possibilidade a partir das suas evidências internas. Então, ela revela a natureza, mostrando quem é Deus, a própria história, através dos eventos que nós temos da própria Bíblia, através das teofanias, através dos milagres, e da maneira como Deus se relacionava com o seu povo de maneira bem direta. O próprio comportamento humano, ao longo do tempo, a gente percebe os seres humanos, embora com a sua maneira peculiar de cada um ser, mas o comportamento geral dos seres humanos são o mesmo, com necessidades, com desejos, e o vazio de Deus. E a consciência, no sentido de que o certo e o errado, independentemente das nações que possamos viver, a noção de certo e errado é a mesma.
Gente, olha, qualquer coisa vocês dão um toque aí, porque falar na frente do celular sem estar vendo ninguém é uma experiência. Eu nunca tinha usado o Meet, né? Já tinha. Outro dia eu estava numa Zoom aqui com o pessoal da Irlanda e ainda dava, foi a última Zoom que eu fiz e dava para a gente conversar. Então, se tiver indo muito rápido, eu vou disponibilizar esse PowerPoint aí, porque ele é um resumo bem sintetizado aí do nicho do creme de cada capítulo. Aí, se for útil, vai ficar aí. Mas vamos lá. Ok? Mas qualquer coisa podem dar um toque aí. Falando de revelação geral, nós agora passamos para a revelação especial. E óbvio, a maior revelação bíblica é o Filho de Deus mostrando quem é o Pai, né? O próprio Cristo. Então a Bíblia, se em cada capítulo da Bíblia apresentado, seja num sermão, seja na leitura pessoal, Cristo não foi encontrado, de alguma forma a leitura está sendo desviada para um conhecimento intelectual. Mas se você ler a palavra de Deus a partir da visão que é de Cristo, você sempre vai encontrar ele permeando a palavra de Deus. Então, Cristo, ele é o centro de toda a Bíblia, ele é a maior revelação bíblica. E, como posto aqui, ele é o ponto focal, né, de tudo isso, o slide esse anterior aqui, mostrando essa revelação especial, acho que eu acabei passando para o próximo, mas ela em toda a Bíblia apresenta essa realidade da pessoa de Jesus Cristo, tanto o Antigo quanto o Novo. E como enfatizei aqui, ele é o ponto focal. A autoria bíblica, os escritores indicaram, o Espírito Santo soprou a eles esse ponto aqui. Deixa eu só ser aqui mais contundente no que eu quero dizer. Esse ponto relacionado aqui à autoria bíblica, é sempre bom a gente dar uma relembrada, porque a compreensão das pessoas no mundo evangélico é de que Deus, ele ditou a Escritura, né? Mas nós percebemos aqui que essa fonte de revelação da palavra de Deus, vinda do próprio Deus, ela usou homens, né? Os profetas, mas ele é o grande autor. Um exemplo aqui para vocês. Esse livro aqui, não sei se vocês, minha tela agora eu estou, acho que vocês não conseguem me ver, né? Mas se porventura estiverem vendo, eu vou mostrar o livro. Caso não, o exemplo vai ficar fácil, vocês entenderem. Minha esposa é coautora deste livro, chamado, com o título Livres, Fazendo as Pazes com a Ansiedade. E esse livro é interessante, ele é uma da coautora, mas quem aparece aqui em cima é apenas a organizadora, ou seja, a autora, assim. Mas ela é uma das escritoras, então a Bíblia tem essa característica dos profetas terem ajudado a escritura do livro, mas o livro, o autor é Deus, o grande organizador de tudo é o próprio Deus. Certinho? Então, fazemos diferença entre inspiração. Diz Paulo que toda escritura é inspirada por Deus, e é curioso que essa palavra inspirar, ela tem um significado literal de proveniente do fôlego de Deus. Então, retomando aquela fala que fiz agora há pouco, não foi Deus não ditou, Deus inspirou, ele soprou, ele providenciou um meio para que as pessoas pudessem escrever aquilo que ele gostaria que elas escrevessem, mesmo com dentro da cultura. Então Deus inspirou a verdade nas mentes dos homens, os quais expressaram essas verdades em suas próprias palavras. É como alguém que vê um acidente. Eu costumo exagerar nas coisas, e quando eu vou contar a mesma cena que eu vi juntamente com a minha esposa, eu falo de maneira diferente, porque eu falo a partir da minha perspectiva, a partir da minha identidade pessoal, a partir de como eu enxergo o mundo, e ela da maneira como faz. Assim fizeram todos os escritores bíblicos, com o seu jeito singular de ser e no local que estavam vivendo. Eles pegaram elementos da sua realidade, aquilo que estava em volta deles, e usaram para expressar aquilo que Deus estava Deus estava dizendo aos seres humanos. Então, como foi esse processo? Os profetas traduziram as revelações divinas em linguagem humana, com todas as limitações e imperfeições, de que esta se acha revestida, mas ainda assim, aquele era o testemunho de Deus. Então,
Amós era o vaqueiro, e Deus usou. Lucas era o médico, embora a profissão de médico naquela época não valia nada. Mas temos Paulo como um homem de títulos, vamos dizer assim. Mas ambos escreveram dentro da sua simplicidade ou dentro do seu conhecimento maior, eles tiveram a oportunidade de escrever o que Deus estava dizendo ali. Ok? Então, Ellen White, ela traz aqui uma citação bacana para a gente, falando dessa maneira como Deus estava inspirando os autores aí. E aí, lembrando, nós vamos entrar, já o próximo slide, acredito que ele vai falar aqui sobre a questão da iluminação. Já nós vamos entrar nesse assunto. Temos que fazer diferença, inspiração, veja, nós estamos falando da escrita bíblica, de como Deus usou homens para permitir que esse livro chegasse até nós. Então, Ellen White diz assim, isso significa que a Bíblia não é a maneira de pensar a primícia de Deus. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia em palavras, em lógica e em retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não sua pena. Então, aquilo que eu estava colocando agora, nós precisamos ter a plena convicção da questão que Deus não ditou a palavra de Deus, dizendo assim, bora aí, escreve aí que eu vou te dizer. Né? Em raras exceções isso aconteceu, certo? Deus pediu, escreve o que eu estou dizendo. Algumas vezes Deus pediu que fosse assim, mas da maneira geral, como a Bíblia foi inspirada, ela tem essa característica de respeitar a identidade, o regionalismo, a cultura de cada um dos seus autores. Certinho? Então, a exceção aos 10 mandamentos, escrita pelo próprio dedo de Deus, isso tenho certeza que você já tem de core salteado nos estudos bíblicos ou nas classes bíblicas que tem feito aí com seus desbravadores, você enfatiza e essa pergunta sempre surge, qual a única parte da Bíblia que não foram homens que escreveram? O paralelismo existente é que a Bíblia, ela mostra Jesus feito carne e a Bíblia. Deixa eu tentar ser claro aqui com o que eu estou querendo dizer aqui. Ele combinou em si Deus e o homem. Essa é uma das questões que nós encontramos na Bíblia, que ela vai dizer assim, se você quiser entender, se você quiser uma coisa para quebrar o seu juízo e para você ter desafios no entendimento, tente entender isso sobre Jesus, como Deus homem. Mas a Bíblia apresenta assim, o livro de Marcos é uma prova disso. Os evangelhos, por exemplo, eles têm, e aproveita até esse exemplo dos evangelhos para mostrar essa questão bíblica, como ela está organizada. Por exemplo, falando das mesmas cenas estão ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Mateus, ele fala dos 33 anos e meio da vida de Cristo. Olha como Deus respeita cada um. Então, ele enfatiza Jesus como o rei do universo. Quando nós vamos para Marcos, aqui já trazendo essa ideia de ver um Deus homem, Marcos já apresenta o Jesus homem, aquele que não para. Se você for ao livro de Marcos, você vai perceber que Cristo está... A palavra que se repete no livro de Marcos é imediatamente, imediatamente, imediatamente. Só que o foco de Marcos é só nos 3 anos e meio da vida de Cristo. Aí você vai lá para Lucas. Lucas quer se mostrar esse Deus que se importa com as crianças e com as mulheres. Então, ele apresenta esse Deus universal que está aberto a todos. E João, a preocupação dele nos 3... Lucas se preocupa com as 3 semanas e meia da vida de Cristo. Os 3 meses e meio da vida de Cristo, desculpem. E aí, quando nós vamos para João, ele apresenta Jesus como Deus. A ideia de João é apresentar a divindade de Cristo. Se você quiser um livro que fala sobre a divindade de Cristo, João é o livro. Então, ele mostra essa realidade e apresenta os últimos 3 dias e meio da vida de Cristo, antes da sua morte. Então, eu enfatizo aqui como cada um dos autores escreveram de uma perspectiva diferente o mesmo evento. E aí, apresentando essa perspectiva de Deus como homem, de Jesus, o Deus homem,
estão esses dois livros aí, Marcos e Mateus, em paralelo, apresentando essa realidade. Então, só uma nuance aqui de como a Bíblia ela tem essa ideia que é incompreensível à nossa mentalidade humana. Os 10 mandamentos, olha, gente, eu estou passando no computador e achei que já tinha passado aqui, nos slides, mas vamos lá, porque no computador está um pouquinho maior e eu consigo ver. Até aí tudo bem? Não sei se vocês conseguem dar um joinha em alguma coisa, vamos saber se vocês estão vivos, acordados. Eu tive um dia cansativo e espero que vocês não estejam com o sono que eu estou. Vamos lá, a parte da inspiração ainda, os autores das Escrituras, o Espírito Santo preparou certas pessoas para receber a comunicação das verdades. E isso aqui é um fator muito importante, porque Deus não saiu pegando pessoas aleatórias, né? Essas pessoas eles possuíam a natureza pecaminosa como todos nós, mas eram pessoas que reconheciam a necessidade deles da graça de Cristo. E aqui entrou aquela parte que eu estava mencionando, inspiração e iluminação. Você vai lembrar disso, é o irmão que ora lá na hora do culto, dizendo assim, Senhor, inspira quem vai pregar. Ou seja, ele está pedindo para Deus a oportunidade daquela pessoa escrever algo além do que já foi revelado. O processo de inspiração foi para a escrita, para o cânon bíblico, para fechar aquilo que Deus tinha como recado para a humanidade. A iluminação agora é a compreensão do que Deus inspirou. Método que Deus usou, frequentemente o Espírito Santo comunicou o conhecimento divino por intermédio de visões e sonhos. Então, as visões eram e os sonhos, maneira como Deus fazia. Tínhamos também os momentos da teofania, as aparições de Deus, né? E também, outras vezes, ele falou de forma audível. Aqui está a teofania, né? A maneira como Deus se revelava de maneira com impressões íntimas e claras para os seres humanos. O conteúdo das Escrituras, alguns o Espírito revelou eventos futuros, caso de Daniel, caso de João, né? E outros, os profetas de maneira geral no Antigo Testamento, eles tinham essas revelações futuras. Em outros momentos, os escritores registraram eventos históricos, e aqui está alguma menção, como o livro de Juízes, Crônicas, 1 Samuel, e os Evangelhos e Atos, que o Atos, você sabe que o livro de Atos começa dizendo que Lucas, ele fez uma acurada pesquisa, ele foi buscar fatos históricos para poder escrever o livro de Lucas. E avançando aqui, a inspiração e a história, elas se relacionam trazendo essas observações que informam esse caráter divino da Bíblia, através da tradição, por exemplo. A Bíblia, antes da sua escrita, a maneira era a tradição. Os patriarcas viveram por longas datas, eles tinham contato uns com os outros, de tal forma que essa tradição chegava de maneira muito viva. Imagine você recebendo a notícia de uma pessoa que teve, imagine Noé tendo conversado com Adão, por exemplo, né? E ouvindo dele como é que foi a história da queda e tudo. Então tudo isso era muito vivo, né? E depois alguém teve a brilhante ideia de pegar casca de árvores, né, para fazer ali a escrita. A escrita depois percebeu que era muito ruim andar com aquelas cascas de árvores tão grandes. Alguém teve a ideia de pegar os pergaminhos, peles de animais, começou a escrever. Aqueles rolos, eles preservavam muito bem, e depois a escrita, através do chinês, possibilitou a gente ter a Bíblia como nós temos em mãos. Ok, irmãos? Então vamos, e já aqui finalizando essa primeira parte aqui relacionada à doutrina de Deus, com relação ao próprio conhecimento e revelação de Cristo, ou revelação do próprio Deus através da Escritura, é a exatidão da palavra de Deus, né? A Bíblia tem sido preservada como um livro de miraculosa precisão. Eu separei essa parte aqui, que diz que a despeito de todas as tentativas de destruí-la,
né? Você lembra de Benedito, esqueci o nome do ditador agora, Mussolini, ele disse que em 100 anos acabaria com a Bíblia. O centenário da morte dele já passou e a Bíblia permanece até hoje conosco. Reivindicações das Escrituras, os autores bíblicos testificam que o seu testemunho não se originou com eles próprios, os próprios escritores da Bíblia. A Bíblia ela tem essa maneira assim mágica de amarrar todas as possibilidades de questionamento com relação à sua maneira divina de se apresentar a todos nós. Por que razão? Porque quando nós vemos os autores, eles próprios estão testificando. Eles poderiam, se eles fossem ali algum tipo de charlatão, usurpar esse direito de que eles foram escritores. Mas não, eram homens próximos de Deus. Então, Deus dizia, e assim era colocado na maneira como eles estavam vivendo ali. Então, por fim, a Bíblia ela traz a sua autoridade na pessoa de Cristo. Então, ao longo de todo o seu ministério, Jesus salientou a autoridade das Escrituras. Veja, gente, um detalhe. O Novo Testamento foi escrito com o Antigo Testamento. Então, você vai ver Jesus, olha, não era assim que dizia o profeta Isaías, nos tempos de Noé não era assim. Então, Cristo ele usava a própria palavra de Deus como referência, né? Embora ele tivesse em suas mãos basicamente o livro de Isaías, era suficiente. O livro de Isaías é conhecido como Evangelho do Antigo Testamento. Reprovou constantemente os líderes judeus pelo fato deles estarem desviando a Bíblia trazendo detrimento da palavra de Deus e enaltecendo a tradição, porque a tradição trazia, esses sim, traziam para eles glória. Mas os autores bíblicos, de maneira nenhuma. Tudo que eles escreveram, pelo contrário, trazia desafios para eles. Mas a autoridade da Bíblia permanecia, porque apesar de serem perseguidos, apesar de serem desconsiderados, eles sabiam da origem divina da Bíblia. O Espírito Santo é a autoridade das Escrituras. O Espírito Santo, ele testifica de que ninguém pode ser Senhor Jesus sem sem a iluminação dele mesmo. Ou seja, ninguém é capaz de dizer assim, que Cristo é Salvador se o Espírito Santo não estiver atuando em sua vida. Sem a iluminação da mente humana pelo Santo Espírito, a Bíblia jamais poderá ser corretamente entendida. Por isso a necessidade de orar, de pedir a Deus que nos dê a garantia de que o Espírito Santo permanece ao nosso lado para a gente perceber aí os planos de Deus para nós através da Escritura. Ela se relaciona com a ciência. Patriarcas e Profetas diz que não há contradições entre a Bíblia. O que se tem é especulação, porque, como eu acredito que você já sabe, a própria religiosidade ela trouxe esse prejuízo para a nossa visão, para nosso relacionamento com a ciência. Porque, por muito tempo, a Igreja Católica, não querendo ser questionada, usou de subterfúgios que acabou minando esse diálogo entre religião e ciência. E a ciência rompeu de maneira agressiva, desprezando a palavra de Deus, e aí a gente tem todos esses prejuízos aí, seja na maneira do pensar nos dias de hoje, seja na tecnologia, nos demais segmentos da sociedade, todos eles têm influência desse rompimento. Então, mas Ellen White nos relembra aqui de que não há contradições, há especulações, ou seja, a ciência e a Bíblia elas devem se complementar. Aliás, a ciência deve somente comprovar a Bíblia, né? Os dons do Espírito também são apresentados. E qual é o bacana dessa parte aqui? Porque a Bíblia, dentro da sua autoridade, ela não é um livro distante da nossa realidade. Ela apresenta um Deus dando oportunidade, trazendo o ser humano para próximo dele. E os dons do Espírito é isso, né? Com o objetivo de sobrepor-se à Bíblia. O Espírito Santo não foi comprometido com o objetivo de sobrepor-se à Bíblia. Na verdade, todos os dons do Espírito devem ser testados pela Bíblia. Então, essa maneira de Deus se aproximar do ser humano, dando a oportunidade dele para estar unido na salvação de outros seres humanos, a própria Bíblia apresenta a solução para o mundo e para o pecado a partir do ser humano. É tanto que Jesus Cristo ele vem encarnado.
E assim, essa realidade dos dons espirituais são testados e atestados pela palavra de Deus. E eles se põem como um aliado de comprovar, porque o que seria da organização da igreja se a Bíblia não tivesse essa menção clara de como ela deveria funcionar? Então, a Bíblia ela tem essa forma didática de ser muito funcional. Ela não é um livro com teorias, ela traz coisas práticas para a nossa vida. Apresenta uma unidade perfeita, embora, se você, por exemplo, for buscar, eu não vou dizer discrepâncias, porque a palavra discrepância vai trazer assim, uma certa descrédito à palavra de Deus. Não seria isso. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Você vai ver o que está escrito sobre a cruz de Cristo. Você vai encontrar frases diferentes nos 4 evangelhos. Alguém pode olhar e dizer assim, tá vendo? Ó, cada um escreveu uma coisa, mas a gente retoma. Cada um vendo da sua maneira. Os evangelhos, os autores bíblicos tiveram essa liberdade de escrever da maneira como eles viram. Eu retomo aqui aquele exemplo do acidente. Um olhou de uma perspectiva, outro olhou de outro ponto, mas todos viram a mesma cena e relataram de forma diferente. Pois bem, eu estou passando aqui do... Minha gente, vocês desculpem, porque eu estou passando aqui no computador e às vezes acho que estou passando no celular. Então, só para relembrá-los aqui, a gente finalizou aqui esse primeiro ponto, falando sobre a Bíblia e sua unidade, né? Mostrando aqui um exemplo claro de revelação progressiva demonstrada através da harmonia existente entre o Antigo e o Novo Testamento. Embora tenham sido escritos no intervalo de várias gerações, eles são inseparáveis e não apresentam qualquer contradição nas verdades que revelam. Bom, nesse primeiro tema aqui que nós estamos trabalhando, dentro das crenças aqui, das doutrinas que são apresentadas pelo livro Nisto Cremos, sem a Bíblia, nada feito. Então, nossa regra de fé é apresentada por a Bíblia. Então, sintetizando aqui, nós demos aqui uma ligeira passeada, mostrando a importância, o que a Bíblia internamente diz. Perceba que a preocupação da igreja não é mostrar nada que venha comprovar que a Bíblia é verdadeira. De fato, o que nós percebemos aqui é uma posição bíblica a partir das próprias evidências bíblicas, ou seja, internamente a Bíblia revelando o que ela é, quem Deus é e como ele se relaciona conosco, e a segurança de que ela é a palavra de Deus até aos dias de hoje, dentro daquilo que Deus revelou aos seus profetas e inspirou aos seus profetas, e ela chegou até nós. Ok? Muito bem. Não sei se nesse primeiro ponto, eu não sei se vocês já tiveram algum outro momento, algum outro colega, e dentro dessa realidade vocês tiraram algum momento para pergunta, sei lá, alguma coisa do tipo. Ou a gente prossegue, me digam aí como é que a gente faz. Cadê? Você pode prosseguir, e aí no final eles fazem as perguntas. Beleza. Eu estou propondo isso aqui porque, como a gente vai avançar para um segundo tema, nós já vamos assim para uma outra realidade, né? Agora nós vamos para a parte da divindade, né? Da Trindade. Mas fiquem à vontade, a gente pode... Mas o senhor pode ficar à vontade também, se quiser ouvir isso, fique à vontade. Perfeito. Eu creio que o tema, assim, ele é chovendo molhado, muita coisa que está sendo dita, mas precisa ser lembrado, né? As coisas óbvias precisam ser ditas. E a gente pode avançar para o próximo, não sem nenhum problema. Como eu disse a vocês, o material vai ser disponibilizado aí, acredito que os colegas devem usar também alguma coisa do tipo aqui, ou parecido, ou igual, e fica fácil também para ir complementando aí, ou tirando qualquer dúvida. Então vamos lá, então eu vou compartilhar aqui
nosso próximo tema, e nós vamos trabalhar aqui. Como eu disse, nós vamos agora aqui para a parte da divindade em si. Então, vamos avançando aqui para a gente ir conhecendo um pouco aqui mais sobre este livro importante. Lembro que a última vez que li o Nisto Cremos foi quando eu fiz prova de teologia. Estava em Tucuruí ainda. Agora, outros momentos, só consultando alguma coisa. Vamos lá. Tudo começa agora, quando o assunto é a Trindade. A polêmica se desenrolou por longa data na igreja sobre esta nomenclatura, a questão da Trindade em si. A palavra Trindade, ela traz uma compreensão de uma conotação católica, de uma ideia de hierarquia dentro da divindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, como temos essa cultura católica, querendo ou não, somos manchados pela essa ideia de que entre a divindade e a elite celestial existe uma relação de hierarquia. Não. Deus se revela com as três pessoas da divindade e suas funções diferentes. Nada do que nós procurarmos de exemplo para explicar que é Deus não será apenas uma ideia pálida. Às vezes a gente fala, olha, quer conhecer Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Olhe para uma caneta, tem bocal, bico e o tubo. Só o tubo não é caneta, só a parte que escreve não é caneta, e só o bocal não é caneta. Mas ainda assim, é muito pálido a ideia do que é Deus. Qualquer tentativa, por vezes que fazemos, elas acabam reverberando mais de uma ideia de vários deuses do que propriamente resulta no que de fato Deus é. Então vamos avançar aqui para esse tema. Tudo começa com o conhecimento de quem é Deus. Então, nós temos as teorias que tentam explicar ou definem a Deus, os seus argumentos, tentar negar ou provar a existência de Deus. Isso é um debate secular. Eu creio que essa nunca vai precisar ser nossa ocupação. A Igreja Adventista, no começo dos seus primeiros anos, ela tinha muito essa característica de ser a igreja que ia para o debate, acalorada, ia para cima e tentava provar por A mais B que ela tinha o conhecimento da Bíblia e os mistérios de tudo podiam ser revelados através do que nós já tínhamos de conhecimento. Mas hoje a gente já percebe que isso era de maneira inútil, e eu penso que falar sobre a existência de Deus se torna, assim, uma ocupação que não trará bons frutos para a gente. Pelo contrário, a gente se ocupa em ter compreensão intelectual e acaba perdendo a melhor parte, que é se relacionar com Deus. Então, pensando nessa questão do conhecimento aí de Deus, nós não podemos amar alguém a respeito de quem não conhecemos, né? O exemplo prático aqui, gente, Salmo 37, um salmo bem conhecido. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. E quando nós observamos, confia no Senhor, mas ele fará, quando você pensa na questão de confiança, de se agradar em estar com a pessoa, de entregar a sua vida, para alguém sem conhecimento, nada feito. Então, por trás, nas entrelinhas de cada uma das doutrinas que são apresentadas aqui, conhecimento de Deus de maneira prática, não conhecimento teórico. E eu estou enfatizando isso aqui. Há um livro bem bacana que fala a 65 centímetros, o título dele é 65 a 25 centímetros entre céu e inferno. E por que razão o autor coloca isso? Quando ele diz que há 25 centímetros entre céu e inferno, ele teve o cuidado de pegar com uma fita métrica e medir exatamente da sua fronte até o coração. E dão exatos 25 centímetros. Se você tiver curiosidade, você pode fazer isso. E o que é que eu estou mencionando com isso? Esse autor, ele apresenta essa realidade. Aqui, nós temos a razão, o conhecimento. Mas o conhecimento prático, íntimo,
ele só se dá quando no coração a vontade está submetida a Deus. Então, a Bíblia ela traz esse resumo, essa ideia, melhor dizendo, de que o conhecimento de Deus ele só é funcional quando nós temos um relacionamento. Um exemplo simples, é a dona de casa que está agora, foi lá e assistiu o culto, mostrando um Deus que está disposto a fazer qualquer coisa por ela, deu a vida para tirar toda a mancha do pecado, e ela vai lavar a roupa, e quando ela vê a mancha na roupa, ela diz assim, Deus, minha vida está dessa forma, tira a mancha. Então isso se torna prático, é quando você, de maneira simples, vai andando a rua, e você percebe qual é o plano de Deus para você, que, por exemplo, é casado, e Deus manda o recado de que ele requisita cada centímetro da tua vida como dele. Então, tudo que você vai fazer está permeado por esse conhecimento de quem ele é, atuando de maneira prática aí na sua vida. Então, como é que ele pode ser conhecido? Esse conhecimento de Deus é a chave para a vida eterna. Jesus Cristo. A filhinha estava querendo dormir no quarto, a mãe botando a filhinha no quarto, enquanto botava, a filha apagou a luz. A mãe apagou a luz e a filha, mãe, não faz isso, liga pelo menos o abajur. E a mãe disse, não, minha filha, mas eu estou aqui, do seu lado. E a filhinha disse, mãe, mas eu quero ver seu rosto. Então, a maneira como Deus teve para mostrar o seu rosto para a humanidade foi revelando Jesus Cristo, né? Trazendo ele até nós. Isso nos deu a possibilidade de obter o conhecimento de Deus. Então, isso faz com que a gente tenha uma verdadeira compreensão de quem ele é. O Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, é curioso. Ele é o Deus que se relaciona conosco. Esse fim de semana nós tivemos o Mega Camp e eu fui convidado para pregar os 2 dias no Mega Camp. E fiquei pensando, meu Deus, que desafio falar para os bravadores e ainda do assunto da criação. E estudando a palavra de Deus, eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos pensando aqui. Eu estudei as palavras de Gênesis 1, as 28 ocorrências de Gênesis 1 sobre o nome Deus. 28 vezes aparece o nome Deus em Gênesis 1. Então, só 2 vezes aparece Elohim, que todas as vezes que está no contexto da criação, apresenta Deus como sendo o poderoso do universo. Só que esse Deus grandioso, ele parece assim uma figura muito distante. Aí o que faz Moisés? Ele muda agora a forma da escrita do nome de Deus. Ele agora não apresenta mais Elohim, ele apresenta Yahweh, que é o Deus da aliança, que se relaciona conosco. Então, esse conhecimento de Deus, obter esse conhecimento de Deus, é sair dessa esfera de um Deus apenas criador e grandioso, e olhar para Cristo Jesus como Deus que esteve disposto a dar a vida por nós. É o Deus que criou a galáxia, os universos, mas se importa com a formiga. Isso é conhecimento prático de Deus. Então, faz a gente ir compreendendo a própria existência dele, como a sua criação revela. Isso nos dá um suporte para a gente ir percebendo que a Bíblia traz essas evidências. A gente estudou nesse primeiro momento ali sobre como a criação apresenta essa revelação de Cristo, né? Essa revelação de Deus através da natureza. Então, as Escrituras, nós lembrando que nós estamos aqui na parte que trata, mencionando a questão da divindade em si, ela mostrando como ela se apresenta e se relaciona. E quando eu estou falando Deus aqui, você precisa ter em sua mente que nós estamos falando da divindade, da trindade. Ok? Então, esta é a elite celestial que está disposta a fazer qualquer coisa por nós. Então, as Escrituras revelam esse Deus trazendo aqui para nós esse desejo dele de estar próximo do ser humano. Não somente como um legislador e sustentador do universo, mas o Deus que dá a vida por nós. Então, Deus das Escrituras, nós podemos considerar que Deus é revelado através de seus nomes. 3 nomes básicos aparecem para Deus no Antigo Testamento. Primeiro, Elohim. Elohim é uma forma plural no hebraico que pode ser Deus ou deuses. O contexto é que nos revela a quem ele está se remetendo. A outra palavra é Adonai, Senhor, que se revela como uma palavra que era usada
dentro de uma perspectiva de submissão, né? O Senhor. E, por fim, Yahué, o tetragrama sagrado, que apresenta o Deus da aliança. Esse nome é lindo, quando a gente percebe a teologia por trás disso, é muito bacana. Ele vai revelar agora o Deus tomando o lugar dos seres humanos. Então, as suas atividades revelam o interesse dele pela humanidade e traz ele como Deus próximo, e os seus próprios atributos, né? Os autores bíblicos, eles associaram isso. Vamos aqui adiante. Aqui eu já falei sobre a questão dos nomes, né? Não mencionei aqui Elion Altíssimo, né? Porque ele era usado com um pouco mais, com um pouco menos de frequência. Mas aí no material aqui vocês podem acompanhar aqui. Elion Altíssimo é uma outra forma que traz aqui o status divino de quem é Deus. Muito bem. As atividades de Deus. E lembre-se, atividade da divindade. Nós estamos falando de Deus como nas suas diversas, na sua forma triuna, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele é o Criador. Se você percebe, vai dizer Gênesis 1, no princípio criou Deus. Você vai para Jó, ele vai dizer assim, foi o Espírito Santo quem me fez. E você vai para João, vai dizer que Jesus Cristo é o nosso Criador. Então, isso tem toda uma harmonia. Ele é o sustentador do mundo, Redentor e Salvador, estabelece planos, faz predições, concede promessas. E olha que bacana. Perceba, gente, se ele fosse só o Criador, ele poderia ser um Deus do panteísmo. Aliás, fugiu a palavra agora. Do Deus que nos cria e abandona. Se ele fosse um Deus apenas sustentador do mundo, ainda assim seria distante. Mas quando ele se revela como Salvador, Redentor, e agora estabelecendo planos, fazendo predições para se relacionar e conduzir a humanidade, concedendo promessas e resultando num relacionamento tão próximo que traz o alívio do perdão dos pecados, a divindade se mostra muito real e interessada na vida humana. Então, tudo que nós estudarmos aqui precisa nos trazer para mais próximo de Deus, no sentido de pensarmos no interesse dele de se relacionar conosco. Seus atributos, alguns deles são incomunicáveis. Quais deles? Ele tem vida em si próprio, vontade independente, onisciente, onipresente, eterno, mas ele tem atributos que são comunicáveis, ou seja, são atributos acessíveis a nós. E quais são eles? O amor, a sua graça, a misericórdia. E aqui é interessante a gente fazer uma diferença entre a questão da graça e misericórdia. Graça seria aquilo que Deus nos dá sem a gente merecer. E misericórdia seria aquilo que Deus não nos dá. Desculpem, deixa eu melhorar. Graça seria Deus dando aquilo que não merecemos, vida eterna. Misericórdia seria Deus não nos dando aquilo que merecemos, morte eterna. A sua longanimidade, a paciência de Deus conosco também é um atributo comunicável de Deus. O que seria de muitos de nós se Deus não fosse paciente conosco? Sua justiça, seu galardão, sua verdade, né? Todos esses atributos apresentam esse Deus, como nós temos, com atributos incomunicáveis, se tornando acessível através dessa lista, desse mix de atitudes e de características de Deus em favor da humanidade. O que não elimina a sua soberania. Ele continua sendo, e é claramente ensinado nas Escrituras, como Deus soberano. Ou seja, ele faz o que ele quer. Lembre-se de Jonas. Não quer pregar, Deus disse, tu vai. E pronto. Essa é a soberania divina, né? Que muitas vezes é confundido com a questão da predestinação. A predestinação divina está ligada a propósito. Ou seja, quem tem um óculos, comprou um óculos de grau, ele é predestinado a ser posto nos olhos. Se você coloca ele pendurado na camisa ou na cabeça, é um desuso, né? Ou melhor, é um mau uso. Então, a predestinação para a vida dos seres humanos é uma realidade bíblica, revelada pelo controle de Deus sobre o mundo. Ele predestinou pessoas para serem conformes à sua imagem e seu filho. Então, nós somos predestinados à salvação. Alguns fazem o mau uso dessa bênção que Deus colocou
no coração de cada ser humano. Essa predestinação, ela não isenta a liberdade humana, né? A gente pode fazer escolhas, mesmo que Deus saiba antecipadamente como as coisas vão acontecer, elas não acontecem porque Ele quer. Aconteceram por nossas próprias escolhas. E esse conhecimento antecipado, divino, a respeito daquilo que os homens irão fazer, não interfere em suas decisões. Aquela velha frase, Deus é muito bom e deixa você escolher o que você quer. É muito justo e permite que você acolha as consequências das suas escolhas. A presciência de Deus jamais viola a liberdade humana. Isso aqui, irmãos, é importante a gente enfatizar. Deus nunca vai fazer por nós nada além do que nós já planejamos no nosso coração. Não adianta falar, Senhor, me tire desse pecado. Se eu estou com a garantia, a certeza de que amanhã eu vou fazê-lo novamente. Deus não mudará absolutamente nada, irmãos. A gente tem que orar como orou Jeremias, lá em Lamentações. Converte-me e ficarei convertido. Essa é uma maneira divina de nós percebermos a ação de Deus mudando nós. E ele faz isso, a sua atuação como um Deus único, como um Deus verdadeiro, é revelado pela sua singularidade. Ele, embora esteja apresentado novo no Antigo Testamento, de formas que parecem ser distintas, mas não. Todo o objetivo de salvar a humanidade está sendo colocado conforme a cultura, conforme eles entendiam. Né? Eles, vindo de uma cultura de escravatura, apanhavam muito, só aprendiam no cacete. Mas Jesus Cristo vem trazer a linguagem do amor acessível aos que estavam ali juntamente com ele. Então, o Novo Testamento estabelece a mesma ênfase quanto à unidade de Deus. Ele é o mesmo, é o único Deus. É por isso que Deuteronômio nos apresenta assim, ó, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Havia necessidade de Deus mencionar a sua singularidade, mesmo ele sendo triuno, porque da perspectiva em que Moisés escreve o Pentateuco, ele estava escrevendo para pessoas que acreditavam em vários deuses, né, no politeísmo. E aqui a gente vai encerrando, minha boa gente. Eu, quando estava pensando em compartilhar o assunto com vocês, é um assunto que desafiador para você dinamizar, né? Pensar em pregar sobre um tema como os temas estabelecidos aqui pelo Misto Cremes, eles são um pouco técnicos, assim, um pouco mais rebuscados e não tem para onde correr. Eu acho que o objetivo pelo qual vocês estão estudando justifica a maneira como nós estamos apresentando aqui. Aqui é apenas uma centelha do que eu acredito que pode ser aprofundado aí no momento em se debruçar, escrever alguma coisa. A gente sabe que não há aprendizado sem escrita. Então, lembre-se de uma coisa, o Dr. Pierre já dizia, a aula dada é aula estudada. Para você que quer ter êxito, vá para a escrita, daquilo que você conseguiu absorver aí, ok? A pluralidade ao sono batendo. Da divindade, mostrando o dinamismo, a maneira como ele atua. Embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente que Deus é triuno, ele alude à pluralidade da divindade. É a própria criação, façamos o homem. Então, essa é uma realidade também que distingue Deus dos demais deuses do Antigo Testamento. Seu relacionamento, e aqui a gente finaliza apresentando que o relacionamento vai resultar em salvação. Não existe distância entre as pessoas e a divindade triuna. Gente, a elite celestial está disposta a fazer qualquer coisa por nós, para nos salvar. Quando a gente tem isso em mente, a gente tem um pouco mais de misericórdia com a gente mesmo. Porque quando a gente se desassocia de um relacionamento com Deus, sem compreender a maneira como ele age em favor da humanidade, por nós mesmos nós vamos querer ser parecido com Cristo, mas de fato seremos muito mais semelhantes ao diabo. Porque não existe mudança sem a ação da divindade em nossa vida, né? Sem o próprio Deus estar nos transformando. Certinho? Então,
Passei esse outro slide aqui porque ele é bem similar com esse aqui. A gente já passar aqui pelo foco, para o centro de tudo que a divindade está disposta a fazer por nós. Então, dentro da divindade existe uma distribuição de funções, eu acho que mencionamos isso no começo, mostrando a organização e ordem que é a lei do universo, ou é a lei do céu. Deus opera através de modos ordenados. Então, Deus não é um Deus de bagunça, é tudo muito organizado, né? E aqui é uma lição, particularmente para mim, é um Deus de ordem. E eu penso que eu preciso ser um pouco mais organizado, talvez muitos de nós aprendemos essa parte dessa lição com a necessidade de perceber como Deus ele tem prazer nas coisas bem organizadas. O Pai parece atuar como fonte, o Filho como mediador, o Espírito Santo como atualizador, aplicador. Isso pode ser visto na encarnação e no batismo de Jesus. Então, esse último slide aqui, ainda falando sobre dinamismo, como Deus, a divindade, atua em favor da salvação dos seres humanos. Deus é sempre a nossa fonte, né? O Deus Pai, nosso mantenedor. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo vai nos conduzindo para que a gente possa ser muito mais semelhante a Ele. Então, a salvação é o foco de tudo. Cristo é o mediador entre Deus e o homem, estabelece esse vínculo de união com a divindade. Ele foi quem trilhou o caminho até a cruz, dando oportunidade para todos nós. E, no final das contas, a função da divindade, de maneira interna, é apresentar, tornar acessível à humanidade o plano da salvação. Então, onde é que nós encontramos isso de maneira mais clara? Na cruz. A Trindade demonstrou a maior revelação de altruísmo. Foi aquela nossa mais elevada revelação de Deus. Da cruz, Deus proclamou o amorável convite que nos dirige. Devemos reconciliar-nos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Ok? Moçada, eu faço pouca... eu tenho quase certeza que muitos aí devem ter caído aí no sono, não sei, porque, como eu disse a vocês, é um resumo do livro, né? Então, espero que eu possa ter sido útil, e eu estou aqui matutando. Essa madrugada eu estava orando por vocês, até mandei uma mensagem no grupo, pedindo a Deus que pudesse dar sabedoria, e de alguma forma o que vai ser dito aqui não sirva apenas para uma prova ou para uma investidura, mas que sirva para a gente poder perceber que tudo que o Nisto Creme vai dizer, a linha que perpassa cada página do Nisto Creme, a maneira como a hermenêutica, a maneira como o Nisto Creme deve ser interpretado, é apresentar para mim e para você a realidade do relacionamento com Deus, proximidade com Ele. Ok? Joga duro aí, Francisco. Francisco, teu microfone está desligado. Eu esqueci exatamente o microfone. Bom, é maravilhoso ter falando isso aqui com a gente, e eu tá vendo cada parte muito boa, principalmente para quem está preparando para fazer a prova, né? Tem várias dúvidas. Então, nesse momento agora, é o momento que vocês aproveitarem o pastor, fazer essas perguntas. Vamos tentar colocar sempre nesses 2 capítulos, deixando a curiosidade para amanhã, que nós teremos mais a presença do pastor. Não sei se o pastor vai querer adiantar esse tempo, nem ou se vai permanecer 9 horas, está bom, porque tem um estudo, né? Chegam nesse momento também. Mas, bom, está livre para quem quiser fazer pergunta, esse é o momento. Pastor. E aí, Cléber? Tá bom? Eu estou vendo barba branca aqui, viu?
Eu pintei, rapaz. Sério. Saudades, hein? A recíproca é verdadeira, amigo. Saudade de você. Obrigado, pastor. Eu peguei já pela metade, né? Porque cheguei agora da faculdade. Mas já foi de bom proveito. Já. Beleza Bom pura. proveito. Quando é bem explicado, você entende bem. Desculpa. Amanhã a gente vai estudar sobre. Agora, hoje nós pegamos de maneira geral a questão da divindade, né, a trindade em si. Lembrando, nós vamos passar pelas 6 doutrinas. E aí, isso eu acho que precisa estar claro na mente de vocês que nós vamos estar estudando de forma agrupada. No primeiro momento, a doutrina de Deus, ela vai até o Deus Criador. Então, eu vou estar com vocês até Deus Pai e Deus Filho. Então, ainda será apresentado mais 2 temas dentro desse ponto, que é o Deus Espírito Santo e o Criador, e depois passamos para a doutrina do homem, em seguida da igreja, a doutrina da salvação, e em seguida para a doutrina da vida cristã e dos eventos dos últimos dias. Que são as 6 doutrinas que estão assim, sendo embasadas pelas crenças. Então, por aí, né? A gente vai se ajustando aí e tentando entender aí. Se alguém tiver alguma coisa que a gente possa ser útil. Eu participei outro dia de um programa, me deram 5 minutos para ver as perguntas e eu cheguei lá com uma surpresa. E o nome do quadro era E Agora, Pastor? Né, tava bravadora de 3 distritos juntos, eu falei, agora tá minha cara, né? Mas espero que a gente possa conseguir. Se alguém tiver alguma coisa que nós possamos ser útil, pode ficar à vontade. Só uma pergunta. Está liberado. Só uma pergunta. Essa prova agora não vai ser só das 10 primeiras teses, não? Vai ser de todo o livro? Não. Vai ser somente as 10 primeiras. Para líder, só 10 primeiras. Só que nós dividimos dessa vez. Na outra vez que nós fizemos na primeira etapa, nós tínhamos 2 palestrantes, um palestrante para todas as 10. Dessa vez, a gente foi um pouquinho mais rápido. Então, nós temos 3 palestrantes para as 10. E o pastor vai ter a honra de estar conosco hoje e amanhã falando da primeira até a 4ª crença. Tá bom? Por isso que ele disse que ainda vai haver dentro da doutrina de Deus mais 2 crenças que vão ser apresentadas por outro palestrante. Ah, tá, entendi. Ok. O ponto alto desta palestra de hoje que eu achei foi aquela questão da graça e misericórdia. E se cai numa prova aí, alguma coisa, assim, uma pegadinha disso aí, é bem interessante, né? Porque a graça é aquilo que Deus nos dá sem a gente merecer. E a misericórdia é o que Deus não nos dá, nós merecendo. E aí isso ficou assim, eu ainda não tinha atentado para esse detalhe da graça e da misericórdia de Deus. É um negócio bem interessante, porque Ele não nos dá. E aí tem coisa que Deus, que você merece, que Deus não, que você precisa, que Deus não lhe dá? Tem, porque a misericórdia é aquilo que Deus não nos dá, porque nós merecemos a morte eterna e Deus nos dá a salvação. Então, Ele não nos dá a morte eterna. Ele nos dá a salvação, que é pela graça. Tá? Perfeito. Obrigado, irmão. Entendi melhor agora. Bom, mais alguma dúvida? Você não tinha entendido. Pergunta? De boa. Não? Então, pode pôr suas considerações finais e a gente vai orar, é lógico, com o Senhor. E aí, antes do Senhor dar suas considerações finais para a gente orar e encerrar, eu já queria deixar aqui amanhã, 9 horas, pastor, ou antes?
Olha, eu creio que se a gente pudesse fazer um pouco antes, seria mais útil, né? Eu confesso para vocês que eu estou com fome. E eu penso que Também isso tô. pode ser a realidade de alguns, né? Então, veja Eu só. também estou com muito sono. Quase Pois, dormi aqui. pois bem, Manejo. O próprio compromisso com o horário, nós começamos exatamente 9h12, se eu não me engano, a falar. Então, eu tentei aqui ficar dentro do horário, me policiar, por isso que a gente foi tentando aqui fazer uma maratona aqui para conseguir horário. E às vezes isso atropela algumas coisas. Por isso o material vai cair. Eu vou postar agora esses 2 PowerPoints lá, porque eu acredito que vai dar para você ter uma noção, quiser dar uma olhada, uma revisada. Está bem simplificado. Se você pegar os capítulos no extremo, você vai perceber que está bem sintetizado aí essa parte. Ok? Então, eu, da minha parte, por hora, agradeço esse primeiro momento. Para mim foi enriquecedor pela oportunidade de estar relembrando os temas. E quero somente fazer a oração e já formos encerrar. Vamos lá, então. Então, amanhã Obrigado. a gente aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. O horário talvez reduza um pouquinho, Vamos. mas quem não puder, nós estamos gravando as aulas. Vamos postar no YouTube, tentamos postar o vídeo, mas não deu certo. O nosso líder ele está gravando as aulas. Pode jogar. Isso não isenta o pessoal de participar, porque quando você participa, você tira dúvidas que somente quando você está ao vivo consegue ter, e aí consegue tirar algumas dúvidas legais. Então é bom que participe, nós vamos ter mais aulas, nós vamos ter as coisas para que a gente possa dinamizar. Mas se você perder alguma coisa, a gente está gravando e vai colocar algo tematizado através do YouTube, para que você tenha assim para as aulas, tá bom? Por isso, o nosso líder é e automaticamente, quando você entra na live, você está autorizando a sua voz e a sua imagem a ser divulgada, tá bom? Desde que eu agradeço a todos, espero que amanhã a gente consiga mais gente, alguns devem estar ocupados, e nós temos duas sessões de aula de programa para ela, tá? E o Estado Público vai ser mais incentivão, e Deus abençoe a todos. Eu vou jogar outras coisas, então fiquem atentos no grupo. E vai conseguir hoje, é um prazer estar na casa de todos. Seu áudio, pastor, tá silenciado. Tá, desculpa, vamos lá. Salmo 4, verso 8 diz assim: paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que todos tenham uma noite de paz. Feche seus olhos e mais uma vez abre o coração. Vamos falar com o Papai do Céu. Santo Deus, agradecemos ao Senhor porque nós não saberíamos o que seria da nossa vida como cristãos, como adventistas, se não tivéssemos esse ministério em nossas vidas. Os bravadores, cada um de nós com suas funções. E Santo Pai, a tudo que fizermos aqui, que seja para que possamos ter uma proximidade tão grande contigo, que nossas palavras se confundam com as tuas, que os nossos gostos sejam os teus. Por isso, Santo Pai, nessa noite nos ajuda-nos a crer mais no Senhor e vivermos uma experiência profunda contigo. Eu oro entregando cada família, cada vida aqui que está representada, como fiz na madrugada passada. E faço isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pastor. Boa noite. Fiquem na paz, gente. Lembrando para a família. Boa noite. Boa Deixa noite. comigo. Um abraço para todos aí também. Só um minutinho antes da gente sair. Só um minutinho. Tem como vocês abrirem suas imagens, Clérison ou alguém, para tirar uma foto? Eu não sei se nós vamos ter esse tempo amanhã. E aí já ficou complicado, tanto para o pastor quanto para a gente, para a nossa classe utilizar, tá bom? Então, Clérison, alguém que esteja no celular, possa tirar um print da tela. Vamos lá, então. Estou rindo aí. Bora, mané, sorri aí. Aí, foi. Aí, obrigado. Joga lá no grupo, que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Amém. Boa noite.